Zona Esportiva, apoio cultural, Possebon Colchões, Biomédica Fitness. Olá, muito bom dia ou muito boa tarde já, né? 12 horas e 13 minutos em Santa Maria, neste 15 de fevereiro de 2016, uma segunda-feira. Nós estamos chegando com o Zona Esportiva e já está aqui conosco o Hugo e nós vamos falar do futebol profissional, da dupla regional, mas vamos falar também do futebol amador. Fique conosco. Muito bem, 12 horas e 13 minutos, a temperatura é de 23 graus. Eu estou achando uma temperatura baixa, me parece que está mais quente. Aliás, tem uma previsão de temperatura de até 37 graus esta semana. Vamos esperar, né? Por enquanto, a temperatura está muito boa, mas vem calor por aí. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, tudo bom? 37 graus é para matar. Bastante. É verdade. Ontem eu acho que, de tarde ali, eu acho que estava Chegou a 30, 32 graus, mas até 34 graus é suportável, 33, 34 graus. A partir de 35 aí fica muito complicado. É verdade. Até porque à noite, nós estávamos comentando agora aqui com o Leandro, as paredes não esfriam. Não. Então, a mantém, madrugada o apartamento e casa retém aquele calor. Mantém o calor, depois de vários dias. Então, a temperatura se mantém na madrugada, que é a hora de dormir, que tinha que ser um pouquinho melhor, né? Mas estamos no Rio Grande do Sul, onde faz 37 graus e faz menos 2, menos 3, dependendo da região. Esse é o Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui para falar de futebol. E começamos, Hugo, falando do nosso futebol amador, da Copa de Verão, Isso, que está chegando ao seu final. Nós tivemos 2 jogos, né, pela Copa de Verão ali do Grêmio Atlético Membuí, categoria 50 anos. Na quinta-feira, até jogo que eu assisti, depois do de sexta eu não assisti, o Figueira Tâmara, nosso amigo Adelar Tâmara, junto com o pessoal lá da Figueira, lá, né, que fez uma seleção. Um bom time, né? Um bom time. Como o Adelar sempre faz, né? E ganhou de 5-0 do Juventude. Um jogo, assim, fácil para o Figueira. Achei que o Juventude, pela tradição do Juventude, que já foi campeão dessa Copa de Verão, um time tradicional lá, comandado pelo Beto, que coisa, mas eles tinham muitos jogadores, desfalque de jogadores expulsos, né, que foram naquela confusão com o Uberlândia, e muitos jogadores machucados. Acredito que se eles tivessem um pouquinho mais, não tinham reserva, começaram o jogo com 11. Não tinha banco, né, poderiam dar mais deixar o jogo mais parelho, mas foi incontestável a vitória do Figueira Tâmara, né, com aquele grande elenco que tem. E com isso, o Juventude está fora da final. Está fora da final, disputa o 3º e 4º lugar, né? Nós temos a disputa 3º e 4º hoje. Hoje, segunda-feira. Juventude, e aí no segundo jogo, todo mundo previa uma vitória do ATC, que era o favorito, e o futebol nos dá... Por isso que o futebol é apaixonante, Por isso né? que o futebol é apaixonante. Porque só decide em campo. O árbitro termina o jogo. Nós tivemos na sexta-feira lá, que eu não fui acompanhar lá, que eu fui ver o meu time lá, e que foi uma decepção total, né? Devia ter ido lá pro Membuí. O aliado ganhou 2-1 do ATC. Então, o favorito pelo elenco e pelo que o pessoal falava, né? Que era favorito. Então, não desmerecendo a vitória do aliado, que é uma grande equipe também. Ganhou 2-1, então nós teremos hoje a decisão do 3º e 4º lugar entre Juventude e ATC. E amanhã, 16 de fevereiro, terça-feira, a partir das 18h30, a grande final da Copa Amizade entre Figueira Tâmara e Aliado. Vamos chamar atenção então, né, Hugo? Hoje, a decisão do terceiro lugar. E 4º. Juventude versus ATC. Isso. Né? E tem taça para o terceiro lugar, né? Sim. Tem taça para o terceiro lugar. E amanhã,
Campo do Imembuí, 18h30? 18h30. Tanto hoje como amanhã, né? Tanto hoje como amanhã, horário do nosso horário de verão, né? Exatamente. Que está acabando agora no final de semana, né? Última semana do horário de verão. Última semana do horário de verão. Que pena. E então, a grande decisão amanhã, Figueira Tâmara versus Alhado. Então, quem quiser assistir um bom jogo de futebol, amanhã, a partir das 18 horas, 18h30, no campo do Imembuí, a decisão da Copa de Verão. Tem jogo hoje também, né, envolvendo o ATC e o Juventude, decidindo aí o terceiro lugar. E Vicente, lá a Copa do Gauchão, lá do Marcão, nós temos a decisão dos 60 anos. Foi jogado a semifinal no sábado. O Carvão Gaúcho do Mateuzinho ganhou do Menino Jesus, 4-0. E no outro jogo, o Gauchão ganhou da Universidade, só não sei o resultado, não sei se tu sabe. Não sei o resultado. Mas o Gauchão, então, nós teremos a decisão, que é o primeiro jogo, são 2 jogos, ao contrário lá do Imembuí. O Imembuí é um jogo só. Se der empate, vai para os pênaltis. Na terça-feira agora acaba o campeonato. Acaba o campeonato. E essa Copa de Verão de 60 anos, nós temos 2 jogos, um na quarta, lá no Marcão, e outro no sábado. Entre Carvão, Gaúcho e Gauchão, para decidir o campeonato de 60 anos lá do Gauchão. Outros jogos interessantes, ó. Jogo hoje, segunda, jogo terça, jogo quarta e jogo sábado. No Imembuí e no Gauchão, né? Todos ali na Avenida Elvio Basso. Bom futebol amador, bom futebol de veteranos e o time do Mateuzinho aí numa decisão. Não sei quantas vezes o Carvão Gaúcho esteve numa decisão, mas não foram muitas. Olha, eu acredito. Nessa Copa de Verão lá do Marcão, eu acho que ele já decidiu o título, parece. Se eu não me engano. Imagina o quanto o Mateuzinho está satisfeito, né? Com certeza. Com essa decisão envolvendo a sua equipe. Vai ficar estressado, com certeza, na beira do gramado. Nós tivemos também, Hugo, pelo Campeonato Citadino de Futebol de Campo, da Liga Santamariense de Futebol. Campeonato Citadino, primeira divisão. Tivemos um jogo decidindo aí nós já tínhamos um finalista, né? Que era o Renascença. E o Sport venceu o Cerro 3-0. 3-0, então vai para a decisão. Então, mais uma vez o Sport na decisão. Sport e Renascença. Esse jogo, durante a semana, nós vamos informar horário e local, né? Possivelmente deve ser no 2 de novembro. Normalmente as decisões da Liga são lá no 2 de novembro. Mas acredito que o Danilo vai entrar em contato contigo aí para nos passar tudo aí para a gente. O Danilo até participe da programação ao longo da semana para conversarmos sobre essa decisão do Campeonato Citadino e falar de futebol sobre todo o campeonato, né? Como é que foi o andamento do campeonato, que está chegando ao fim. E isso, campeonato, diga-se de passagem, campeonato de 2015, né? Sim, ainda o Campeonato Citadino 2015. Terminando agora, por causa que a gente sabe que teve muito adiamento de rodada em virtude da Copa Razão, chuva. Então o Danilo vai sempre... E outros problemas que o Danilo vai contornando. Isso. Mas está chegando ao fim aí, se Deus quiser, aí vamos ter um grande jogo. Com certeza vamos ter um grande jogo nessa final do Campeonato Citadino do Futebol Amador, da primeira divisão da Liga Santamariense de Futebol de Campo. Na quinta-feira teve uma reunião lá no Gauchão para decidir aqueles detalhes com relação aos campeonatos do futebol veterano. Eu tive um imprevisto e não pude ir, Vicente. Mas, segundo informações que a gente tem aqui, a primeira fase é todos contra todos, classifica 8. E a segunda fase aí vai mudar um pouquinho por categoria. Algumas categorias vão ter 2 grupos, vão jogar turno e retorno. A outra vai ter 2 grupos, vai jogar só turno. E tem categoria que não vai ter grupo, vai ser, eu acho que o primeiro contra o oitavo, 2 jogos, alguma coisa assim. Mas aí semana que vem, com certeza, a única coisa que eu tenho certeza, o início do campeonato da 30ª Copa Veterano, dia 12 de março. Esse não vai ser adiado em função dos PPCI, né? Não, com certeza não. No segundo bloco nós vamos conversar sobre isso, sobre os jogos da dupla Rio-Nau, sobre esse possível adiamento aí do campeonato da divisão de acesso. Ou suspensão, né? Pois é, né? Mas é um assunto que é muito novo, começou a ser Mas acredito que não, que envolve muita coisa, Vicente. Envolve muita coisa. Alguma decisão terá que ser tomada, né, para mudar ou não essa situação. São 12 horas e 22 minutos, nós estamos apresentando Zona Esportiva, que tem o apoio cultural de Possebon Colchões, Irineu Materiais de Construção e Biomédica Fitness. Nós vamos fazer um intervalo,
para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos na sequência falando de dupla Grenal, dupla Regional, campeonato de divisão de acesso e outros assuntos do futebol. Fique conosco. Zona Esportiva, apoio cultural, Possebon Colchões, Biomédica Fitness. Irineu Materiais de Construção, localizado na Rua das Amoreiras 121. Contato pelo telefone 3213 4410 ou 9999 1323. Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões de Leto. Possuímos opções com mola ensacada, Bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo. e 25, voltamos com o segundo tempo do Zona Esportiva deste 15 de fevereiro, segunda-feira, para falarmos agora do futebol pelo Rio Grande do Sul, começando por essa notícia da divisão de acesso, né? Inclusive o São Gabriel, que jogaria hoje à noite, não sai mais o amistoso, né, transferido por conta da necessidade de prévia vistoria e emissão de alvará de liberação do estádio Silvio de Faria Correia. A verdade é, Hugo, que o presidente da federação, no comunicado que fez, ele disse que das 16 equipes da divisão de acesso, nenhuma apresentou para a federação, e eu nem sabia que apresentavam para a federação. Também não sabia dessas, né? Para mim essa aí é novidade. Os laudos. O alvará. O alvará. O alvará de liberação dos estádios da Praça de Esportes. Então nós temos aqui na região o São Gabriel, o Internacional e o Rio Grandense. E eu acho que gerou isso aí, Vicente, porque lá por causa da primeira divisão, porque esse jogo Inter e Aimoré, até a sexta não sabia onde é que era. É verdade. Que o estádio ia ser liberado, não ia, e era aquela função. E tu viu ontem, né? Não sei, tu não assististe o jogo ontem porque tu estava assistindo a dupla regional, mas o público era só no pavilhão social. Verdade. Aimoré. Aquela outra arquibancada que dá na frente, lá do outro lado do campo, estava totalmente vazia, né? Que é a maior parte do estádio do Aimoré. Cristo Rei. O Cristo Rei. Liberado apenas o pavilhão social e só 900 lugares. Não, e aí nós temos outros casos aí, ó. Por exemplo, o Juventude tem parte que não está liberada, o Alfredo Jaconi. O Centenário do Caxias tem parte, se eu não me engano, as cadeiras não está liberado, aquele jogo Grêmio e Brasil que foi lá. Não tinha público. Não tinha público na parte social. O Glória de Vacaria também conseguiu, no último minuto, aprovar. Então Brasil, acho que é mais... Brasil, Pelotas, Rio Grande e São Paulo também tem. O Brasil, o Bento Freitas está... Aquela arquibancada móvel que eles colocaram está interditada. Então, quase todos os estádios apresentam problemas. Eu acho que, em virtude disso, o Noveleto já se adiantou um pouquinho para ver o que vai acontecer com a nossa segunda. E aí nós estamos a divisão de acesso é a segunda divisão que estão suspensa. Né? É verdade, nós estamos a 13 mais 3, a 19 dias da abertura do campeonato. Né? Que teria na rodada inicial Santa Cruz e Internacional. Lá em Santa Cruz do Sul, nos Plátanos. Rio Grandense e Pelotas aqui no estádio dos Eucaliptos. E São Gabriel e Avenida no Silvio de Faria Correia. Esses três estádios, os estádios da nossa região aqui, não têm alvará
para a realização dos jogos. Consequentemente, a federação suspende o campeonato e já determina que esta data de 6 de março não será cumprida, independentemente daquilo que acontecer até lá. Porque é um prazo exíguo, normalmente essas vistorias são demoradas e são repetidas, elas não se resolvem numa primeira vistoria. Há pedidos de mudanças, de reformas, de adequações, e isso com certeza até o dia 6 de março nós não teríamos os 16 estádios em condições. E eu entendo que o presidente da federação não queira repetir aquilo que aconteceu quando os times de Santa Maria, por exemplo, não começaram o campeonato. É verdade. Começaram depois dos outros porque não para as adequações. Então a ideia é que todos os estádios estejam liberados para o início da competição. E isso determina que não se tem uma data definida. Não. E um outro problema, e eu acho que um problema sério, que todos os problemas acabam chegando no aspecto financeiro. Os clubes terão dificuldades financeiras por conta desse adiamento do campeonato. É mais um mês, é mais uma folha, é mais despesa, é mais... E as despesas que estão acontecendo agora, elas não estão tendo recursos. Não está tendo arrecadação, não está tendo renda. Né? O torcedor se associa muito em cima da hora. Né? Então as colaborações... Quando se associa, né? Quando se associa. Né? Então problemas para as nossas equipes aqui de Santa Maria. Interessante que na sexta-feira, a informação que eu tenho é que o Rio Grandense já pagou a folha de janeiro. Né? O Rio Grandense em dia, Internacional também teria pago, né, nesta semana passada a folha de janeiro. Ou seja, as duas equipes de Santa Maria estão em dia com seus compromissos financeiros com os atletas e com a comissão técnica. Com relação ao futebol propriamente dito da dupla... começando com a dupla Grenal, o Grêmio na sexta-feira perdeu para o São José por 2-0, jogo na Arena, e olha, eu acho, décimo jogo na Arena. E eu acho, Hugo, que deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor gremista, verdade. Porque o Grêmio teve decaiu em relação à equipe do ano passado. Né? Com certeza. Tinha bom sistema defensivo, mas não fazia gols. Já tinha aqueles primeiros jogos do Gauchão ali, saiu perdendo, conseguiu virar. Que foi Brasil de Pelotas e Aimoré. É verdade. Aí quando pegou um Curitiba, que um pouquinho, que é uma equipe de Série A do brasileiro, não é a grande coisa também, já teve dificuldade. Ganhou 1-0, um erro. Aí pegou o São José, um pouquinho mais estruturado, jogando atrás da linha da bola, marcando. Foi o que deu. Já não conseguiu vencer. Fácil, né? Então, e o Grêmio que tinha uma boa defesa no ano passado, mas que não marcava gols, tem dificuldades para marcar gols, continua tendo as mesmas dificuldades, teve várias oportunidades nesse jogo contra o São José e não conseguiu fazer gols. E a defesa está vazando. E a defesa está tendo dificuldades. Então, eu imagino que o treinador do Grêmio esteja bastante preocupado, o Roger, em acertar o time, que agora joga na quarta-feira para quinta, na meia-noite de quarta para quinta-feira. Lá em Toluca, pela Libertadores. No México, na altitude. Informações que eu escutei ontem à noite é que o Roger tem duas dúvidas para escalar o time. Uma é na zaga, Cadu ou Fred, que ele já ficou. Mas eu não acho que a culpa seja do Cadu, no meu entender. Eu acho que o time está muito faceiro. Então não tem proteção. E o Juliano, né, que deu problema. Que também pode não jogar. Pode não jogar. Já jogou com dificuldades. Bom, então na sexta, Grêmio 0, São José 2. No sábado, Glória 1, Brasil 1, lá em Vacaria. E Cruzeiro 1, Juventude 2. Juventude 100% até agora na competição. 100%. É verdade. Ontem, Aimoré 1, Internacional 1. Ailon marcou para o Inter e Matheus marcou o gol do Aimoré. Ipiranga em Erechim 2, Veranópolis 1 e São Paulo lá em Rio Grande 1-0 no Novo Hamburgo. No complemento desta rodada, fechando esta rodada, jogam hoje à noite Passo Fundo e Lajeadense lá no estádio do Passo Fundo. Sem esse jogo, a classificação do campeonato apresenta o Juventude 4 vitórias, 100%, 12 pontos até agora. São José em segundo com 10 pontos. Grêmio e São Paulo dividem a terceira colocação com 9 pontos cada um. O Internacional é o quinto, tem 8 pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto com 8 pontos. Ipiranga, Glória e Novo Hamburgo. O Ipiranga tem 7 pontos. Glória e Novo Hamburgo 5. Lajeadense e Brasil 3 pontos. Aí começa o perigo. Veranópolis, Cruzeiro e Aimoré 1 ponto apenas. E Passo Fundo 0. Passo Fundo que joga hoje 0 ponto. Aí então, começa o perigo da...
Aí, serão rebaixadas 3 equipes, né? 3 equipes. Então, o Passo Fundo, um sério candidato ao rebaixamento, trocou o técnico, né? Vamos ver se com essa troca a equipe do Passo Fundo melhora dentro da competição. Mas está numa situação bastante complicada. Aliás, Hugo, eu não sei se esses estádios da primeira divisão estão de acordo com... Não, foi aquilo que a gente já comentou. Por exemplo, dos bombeiros, porque tem o campeonato alguns tá estádios que estão, algumas partes interditadas. Bento Freitas, o Cristo Rei, o Alfredo Jaconi, Centenário. Então, Alfredo Jaconi e Centenário, que são 2 dos maiores estádios do interior, né? Com problemas. Estão com problemas, Então, é verdade. A coisa tá... Complicada. Dupla regional. Ontem, o Internacional fez o seu primeiro amistoso e o Rio Grandense também. As 2 equipes aqui de Santa Maria, né, fizeram os seus primeiros amistosos da temporada. O Rio Grandense, jogando nos Eucaliptos, venceu ao Panambi por 3-0. 3-0, gols anotados na etapa complementar. Depois de um mau primeiro tempo da equipe periquita. Essa que é a verdade, né? O Rio Grandense não fez um bom primeiro tempo, foi envolvido pela equipe do Panambi, teve muitas dificuldades nesta fase do jogo. E acabou vencendo a partida por 3-0 na etapa complementar, depois que o Panambi teve uma expulsão. Eu acho, Hugo, que o resultado não diz bem o que foi a partida. É verdade. Agora, também há que se dar um desconto muito forte aí para a equipe do Bandeira, porque eu tenho a sensação de que o Rio Grandense está naquela fase ainda em que os jogadores estão travados. Né? É verdade, o início de trabalho terminando a pré-temporada, né? Exatamente. É muita preparação física. Muita carga. E pouca bola. Então, o que se percebia ontem? O Rio Grandense é uma equipe muito lenta na etapa inicial. Extremamente lenta, com dificuldades no setor de meio campo. Acabou no segundo tempo, chegando a 3-0, em função, principalmente, da expulsão de um jogador da equipe do Panambi e de algumas alterações que o técnico Bandeira acabou fazendo na equipe do Rio Grandense. A escalação do Rio Grandense ontem teve Ederson no primeiro tempo, depois Goico na etapa complementar no gol, Jean, Marcelo de Oliveira, depois o Zanini, que acabou marcando o primeiro gol, Jonatas Costa e Anderson Paim, depois Cristiano na etapa complementar. Cristiano que entrou muito bem na partida, batendo de longe, fazendo boas jogadas pela esquerda. No setor de meio campo, Diego Borges, depois Édipo, Regis, Alex, depois o Júnior, que fez a jogada do segundo gol, uma jogada bem feita pela direita, Anderson Ijuí, depois Zezinho na etapa complementar e Maranhão no meio de campo. E Anderson Catatal era o atacante da equipe do Rodrigo Bandeira. No segundo tempo entrou o Giliardi, que acabou marcando o terceiro gol do Rio Grandense de pênalti. No Presidente Vargas, o Internacional também fez o seu primeiro amistoso da temporada. Né? Enfrentou o São Luís de Ijuí no estádio Presidente Vargas. E acabou o resultado final 2-1 para a equipe de Ijuí. Charles marcou o gol do Colorado num escanteio cobrado da esquerda. Ele estava no segundo poste, no segundo pau, a bola acabou sendo cabeceada ali pelo meio da área, sobrou para o Charles, ele bateu, bola no ar, perna direita, canto direito no ângulo, nenhuma chance de defesa para o goleiro do São Luís. O Jorginho, que esteve no Inter no ano passado, está contratado, vai fazer parte do plantel do Internacional. Jardel, que é irmão do César, Jardel, aquele que foi jogador do Grêmio, um dos jogadores mais famosos do Grêmio Porto Alegrense, que hoje é deputado estadual, esteve no Presidente Vargas prestigiando a estreia do César Júnior. O lamentável aconteceu no final da partida. Futebol equilibrado, 2 equipes que procuraram chegar à marcação de gols. O São Luís me pareceu também, assim como o Panambi, uma equipe já com um pouco mais de preparação, com um pouquinho mais de tempo também, com a perna um pouco mais solta. O Internacional teve algumas dificuldades também, cansou o Internacional dentro da partida. Mas no finalzinho do jogo, 1-1, uma cotovelada do goleiro do Internacional, né, do goleiro Romário, em um jogador do São Luís, determinou uma marcação de pênalti. A arbitragem do Jacaré não tinha o que fazer. Na frente do Jacaré, o lance, ele acabou marcando a penalidade e expulsando o goleiro do Internacional. Isso acabou criando uma confusão muito grande dentro da partida. O treinador Neneca acabou também invadindo o campo para tirar satisfação da arbitragem e, com isso, acabou tendo toda uma situação
lamentável dentro do jogo do Internacional, quando praticamente o jogo estava por terminar. É verdade. Né? Na sequência, o pênalti foi batido, a equipe do São Luís fez 2-1, e aí, depois do final da partida, torcedores do Internacional invadiram o gramado na tentativa de chegar na delegação de Ijuí, que acabou se refugiando no vestiário. E ao sair do estádio, torcedores do Inter ainda apedrejaram o ônibus que conduzia a delegação do São Luís. Muita confusão no estádio Presidente Vargas e ficam algumas reflexões. Jogadores do Inter não podem perder a cabeça, não podem perder o equilíbrio com tanta facilidade. Ontem era apenas um jogo amistoso, quase um treinamento. E o técnico Neneca também não pode, né, invadir o campo. Tem que ter muito cuidado com esses aspectos, porque ontem nada disso vai ter qualquer tipo de punição. Mas dentro do campeonato, né? Porque dentro do campeonato os problemas seriam muito sérios. E o Internacional também tem que cuidar o acesso ao campo de jogo, né? Não pode ficar aberto. Onde estava aberto o portão que dá acesso ao campo de jogo. E por ali passaram os torcedores do Inter. Quer dizer, não dá para nem dizer que foi uma invasão, porque não teve dificuldade. Né, portão aberto, não dá para dizer que é invasão. Para que o torcedor entrasse no campo de jogo. Então, lamentavelmente, foi assim que começou o trabalho do Internacional em 2016. Vamos torcer que essas coisas todas sirvam de exemplo, que se ponha a cabeça no lugar, porque mais importante de tudo é jogar futebol. E o torcedor também tem que ter muito cuidado. Era apenas um jogo amistoso. Eu não entendi nem por que foi tirada. O torcedor foi tentar tirar a satisfação da equipe de São Luís, porque eu não vi em momento algum e assisti todo o jogo qualquer atitude de parte do São Luís, dos seus jogadores, da sua comissão técnica, dos seus dirigentes que estavam no estádio, qualquer tipo de atitude que determinasse uma reação tão forte por parte dos torcedores do Inter. O importante é que isso sirva de exemplo e que as nossas equipes, a dupla Rio-Nau, possa fazer um bom campeonato, se é, Hugo, que vamos ter o campeonato da divisão de acesso, porque nesse momento a situação está suspenso. Está suspenso e dependendo de todos esses detalhes, aí, que não é de um campo nem de dois, e aí eu te de pergunto, 16 estádios. Se é um jogo oficial que acontece isso, então tem que pensar, né? É verdade. Vai ver o que está mal, o que foi feito errado antes, para corrigir, para não acontecer num jogo oficial. Porque se é um jogo oficial, daí tem punição, daí tu sabe como é que é, né? Verdade. E diga-se de passagem, a arbitragem do Jacaré, né? Uma arbitragem normal, comum, não teve nada de excepcional, nada que justificasse uma atitude tão forte por parte... Eu não assisti o jogo, mas escutei na rádio. Pelo que eu escutei, eu acho que o jogo foi tranquilo. Os jogadores se preocuparam em jogar bola. Acho que não teve jogada ríspida, não teve encontrão depois de jogada entre eles. Jogo normal, jogo de divisão de acesso. Divisão de acesso. Tanto no Rio Grandense como no Internacional. Isso. Né? Lamentável também a pouca presença de público. Eu acho que em torno de 150 torcedores no Rio Grandense, 250 a 300 torcedores no Internacional. Nós precisamos dar um apoio maior às nossas equipes, porque esse apoio é que vai determinar o sucesso ou não, com certeza, da dupla Rio-Nau dentro da competição. 12 horas e 42 minutos, nós estamos encerrando a Zona Esportiva desta segunda-feira. Voltamos amanhã, 12h10, com mais informações esportivas. Boa tarde. Zona Esportiva, apoio cultural, Possebon Colchões, Biomédica Fitness.